presidente Jair Bolsonaro sobrevoa a região metropolitana de Belo Horizonte, que foi afetada pelas chuvas dos últimos dias. A reportagem é de Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a liberação de recursos para os municípios de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro atingidos pelas chuvas. Nesta quinta-feira, ele sobrevoou áreas afetadas pelos temporais na região metropolitana de Belo Horizonte. Acompanhado de 7 ministros, o presidente se reuniu com o governador de Minas, Romeu Zema, e com prefeitos locais. Bolsonaro detalhou as medidas que estão sendo tomadas, como o adiantamento do Bolsa Família e do FGTS para os atingidos. E disponibilizamos, então, hoje, R$1 bilhão para esta região sudeste atingida. O governador Romeu Zema disse que no primeiro momento o foco foi a ajuda humanitária e agora as prefeituras estão contabilizando os danos. O Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Gustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, irá analisar todas essas perdas e disponibilizar os recursos para que as prefeituras possam reconstruir as suas pontes, as suas ruas que foram destruídas neste momento. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, promete priorizar a liberação de recursos para os municípios atingidos. Agora nos resta processar da maneira mais rápida, mais tempestiva, para que, como foi dito, a ajuda chegue no tempo necessário. Uma força-tarefa já está sendo montada no Ministério do Desenvolvimento Regional para que os pedidos possam ser processados num ritmo acelerado. 101 municípios de Minas estão em situação de emergência por causa das chuvas. Segundo a Defesa Civil, 55 pessoas morreram e uma está desaparecida. 45 mil estão desalojadas e 8 mil desabrigadas. Já no Espírito Santo, subiu para 10 o número de mortos pelas chuvas desde o começo do ano. O estado tem 2 cidades em situação de calamidade pública e outras 10 em situação de emergência, com cerca de 15 mil pessoas desabrigadas. O Thiago estava aqui lembrando, e é verdade, no início do primeiro governo Dilma, 2011, né? Isso. Teve a tragédia no Rio de Janeiro, na região serrana, né? E também o governo federal mostrou sua incompetência. Então, não é um problema de partido, de presidente, nada disso. É a falta de uma política de defesa civil, de médio e longo prazo, de competência, de interesse, de ter uma relação com a tragédia de como se fosse a sua tragédia, da sua família. Os poderosos no Brasil acham que a tragédia é sempre do outro e não dele. O presidente da República, o governador, o prefeito, independente de quem seja, de que partido, ele precisa se colocar no papel do desabrigado ou daquela família, como em Minas Gerais, 55 mortos. Espírito Santo, 10 mortos. As autoridades, independente de partido, de ideologia, de nome, elas são insensíveis. Elas não estão nem aí com o que está acontecendo. Estão preocupados em manter no poder para negócios ilícitos. Muitos ou menores, mas com negócios ilícitos. E todos, com raríssimas exceções, que pensam no interesse público. Essa é a realidade. Então tem uma tragédia como essa, imediatamente o governador, de qual estado seja, não importa, o presidente da República, o ministro, tem de se deslocar. Está lá presente, mostrar que, olha, isso daqui poderia ser a minha família. E rapidamente liberar os recursos, mas não jogar o dinheiro. Saber liberar para onde, para quê. Mas para isso, precisa ter uma política de defesa civil, em que você já tem um planejamento, que é que falta a essas autoridades. Um planejamento para, em situações dessas, o que você faz em termos de alimentos, né? Onde vão colocar essas populações. Você já tem o como fazer, já preparado, mas precisa de competência. E a grande questão é que a ampla maioria são incompetentes, são insensíveis, não estão nem aí. Eu lembro que uma vez aqui, professor, aqui em São Paulo, quando choveu, alagou Marginal, os governantes falavam chuvas decamilenares. Decamilenares, E a gente sabe o que vai acontecer, infelizmente. Claro que as chuvas foram fortes, ninguém nega, claro. Foram terríveis, né? Mas você precisa ter uma política, trabalhar a médio e longo prazo. Por que a médio e longo prazo? Muitas vezes são culpadas áreas de risco e você precisa retirar a população dessas áreas de risco. Nós, a torcida do Flamengo, sabemos que não é fácil
para retirar a população da área de risco. Necessita você recolocar ali o outro local, muitas vezes necessita da autorização judicial, é um processo, mas tem de começar a ser feito. Não adianta, por exemplo, na região serrana do Rio de Janeiro, certamente o que nós vimos em 2011, se ocorrer uma chuva daquelas proporções, infelizmente vai ocorrer uma nova tragédia. Então a questão que se coloca, portanto, é de planejamento. E aí independe de governo, de partido. O interesse republicano suplanta as relações pessoais. Nós temos no Brasil uma ideia equivocada que a relação entre governador-prefeito ou entre presidente da República e governador passa por afinidades político-ideológicas. Não. O interesse público se sobrepõe a eventuais, inclusive, confrontos no campo político-ideológico. Tem de ver um interesse público, é esse que é o problema. Como eu digo, o Deodoro da Fonseca, naquela sexta-feira, logo cedinho, 6 da manhã, no Rio de Janeiro, no Campo de Santana, a 15 de novembro de 89, ele só anunciou a República. Até hoje ela não foi proclamada.